Que Jesus nos abençoe. Esse tema do Livro dos Espíritos nos traz algumas explicações do porquê que estamos inseridos na nossa família, as diferenças não físicas, mas morais principalmente. É muito importante a gente ter essa compreensão, porque muitas das vezes, hoje até que nem tanto, mas antigamente falava-se muito do sobrenome, né? Que você tem o sobrenome e aquilo ali é importantíssimo e tudo mais. E a doutrina vem já explicar para a gente que não é bem esse caminho que nós devemos seguir nos dias atuais. Embora seja um livro escrito em 1857, atualizíssimo, né? Os assuntos abordados por Kardec e elucidado pelos benfeitores espirituais, explicando-nos a diferença entre a aparência física, né, e a simpatia moral ou a antipatia. Então vale a pena a gente estudar bem esse tema, a fim de que é uma ferramenta para a gente utilizar dentro do nosso domicílio, dentro do nosso lar, porque o consolo de Jesus está aí, o conhecimento. Então, nós tendo esse conhecimento, esse esclarecimento dessas, às vezes, aflições que nos pegam dentro de um laço consanguíneo, é muito bem explicado e auxilia-nos como? Da gente trabalhar os nossos sentimentos, né? Sermos um pouco mais indulgentes, mais resignados, perdoar mais, amar mais, compreender que o mundo não gira ao redor de nós, né? Que nem sempre eu estou com a razão, o outro também tem a razão dele, cada um tem a sua verdade. Eu costumo até brincar, falar que família é diferente da sociedade, né? Embora seja a base da sociedade, família é algo que não existe democracia. Família é família, cada um é do jeito que é, na sua intimidade, e aí a gente tem que respeitar para viver em paz, porque é muito melhor a gente viver em paz do que a gente viver com a razão. Então é um aprendizado, a família é o primeiro, né, de todo ser humano. Então a gente tem que aprender com isso, porque é da família que depois que nós nos encontramos com a sociedade, e isso aí vai nos auxiliar a lidar com as diversidades de cada ser humano que a gente conhecer na nossa caminhada, né, enquanto encarnado e enquanto desencarnado também, porque nada muda, né? O caráter é o mesmo do encarnado e desencarnado. Então o Livro dos Espíritos nos deixa bem claro isso, e para a gente não se revoltar, né? Não se indignar com a imperfeição alheia, porque nós também temos nossas imperfeições, nós temos nossos defeitos. Então cabe-nos trabalhar aquilo que a gente precisa trabalhar em nossos sentimentos, e que aquele consanguíneo nosso, aquele familiar, se ele não despertou a isso ainda, paciência, né? Amanhã, quem não tem família formada ainda, amanhã nós vamos formar a nossa família, vamos ter nossos filhos, depois nossos netos, e como que será? Né? Será que não estou satisfeito, então vamos fazer diferente, né? Mas sempre haverá esses conflitos, sempre haverá aquele parente difícil. Isso não muda, meus irmãos, porque a gente já compreendeu aí através do estudo, a gente está inserido exatamente onde a gente precisa estar.
né? Então, tudo é um aprendizado. Agora, se vai ser bom aprendizado ou um mau aprendizado, vai depender de quem? De nós mesmos, da maneira como nós vamos encarar toda a situação do seio familiar. Então, estudemos, meus irmãos, o máximo possível, sempre. O Livro dos Espíritos nós estudamos, relemos, lemos, relemos, e a cada hora a gente vai aprendendo coisas novas, são abordados itens diferentes por nós mesmos que, né, vai mudando os conceitos, vai mudando a forma de enxergar as questões, as perguntas e principalmente, lógico, as respostas. Então, o estudo é tudo, meus irmãos. A gente tem que se empenhar em estudar não só o Livro dos Espíritos, mas todas as obras, né? Principalmente as de Kardec, que nos trouxe e traz até hoje, né? Sanando nossas dúvidas, né? Confortando-nos nas nossas aflições. Por quê? É Jesus falando conosco. As obras são exatamente isso, como sentássemos ao lado do Mestre e Ele está lá, nos explicando, nos falando aquilo que devemos fazer. Do livro Semeador em Tempos Novos, Emmanuel nos traz reflexões muito importantes a respeito de parentes, de família, psicografado pelas mãos de Chico Xavier, a lição de número 7, intitulado como Hereditariedade. Ele começa assim: realmente não podemos negar os princípios da hereditariedade em formação do corpo físico, como estudamos no início do item. O fruto é a síntese da árvore. Ele não cai longe do pé. A casa construída revela a qualidade do operário que lhe assegurou o levantamento. Nossos pais na terra, por isso mesmo, são os artífices da genética, plasmando um instrumento adequado à nossa materialização a longo prazo entre homens. Então, quem já teve algum estudo a respeito de encarnação e reencarnação, né? Existem, na grande maioria das vezes, um plano reencarnatório para cada criatura, né? Nós não simplesmente entramos numa fila lá no plano espiritual, falo, eu quero reencarnar, eu vou lá, eu quero ser Marcelo, filho da Maria e do Cláudio, e pronto, né? Existe todo um planejamento, inclusive de quem me concederá a vida, ou seja, quem será minha mãe, o meu pai, meus irmãos, qual a necessidade disso, o porquê disso, daquilo, quais enfermidades eu verei com o corpo, né? Quais dificuldades enfrentarei, né? Então tudo, né? não é a revelia, né? Salvo alguns irmãos que necessitam reencarnar rapidamente. Todos nós temos esse planejamento, e esses pais nossos que nos acolhem, que deveremos ser gratos sempre. Até, mas meus pais só deram a luz a mim e me abandonaram. Não importa, mesmo assim a gente tem que ser grato porque eles nos deram a vida, né? Geraram, né? Desde a concepção, e veio a vida. Então só aí já é uma maneira de agradecer, né? Porque muitos irmãos querem reencarnar e não conseguem, não estão possibilitados, tanto moralmente, ou a necessidade deles é totalmente aversa à nossa, não importa, mas temos que sempre agradecer. Então essa genética que herdamos,
nós já devemos ser gratos a isso, aos nossos pais, porque eles toparam ser os nossos pais. Então tem muitas coisas, entende, que a gente tem que aprender a compreender o que é dito no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que muda a nossa concepção de enxergar o nosso dia a dia e enxergar a dificuldade de quem? Do próximo. Eu não passei por isso, tá? Ótimo, mas um dia nós vamos se deparar com alguém que vai passar por isso. E qual a palavra consoladora que a gente vai levar para esse irmão, caso ele esteja sendo perturbado por esse sentimento de ter sido abandonado pelos pais? Então, tudo faz parte, meus irmãos, quando a gente estuda, é relevante, tudo é relevante, tudo é importante, tudo nós usaremos. Talvez não nessa, próxima encarnação, mas usaremos. Por isso, a necessidade de sabermos não só aquilo que nos convém, que nos interessa. Nós temos que nos interessar por todo o âmbito, né? Porque aquele que está disposto a trabalhar na seara do Mestre tem que estar preparado também ao consolo de todos os tipos de aflições que os irmãos passam. É o estender de mãos que a gente fala, né? Não é o enfiar a mão no bolso, é o estender a mão e consolar um irmão que está em aflição, seja lá qual o problema for. Então vamos lá. Então já compreendemos que nossos pais já nos deram a herança genética. Foi até agora falado, inclusive, né, dessa semelhança da encarnação passada, o físico, o rosto, a escrita, né? Aqui mais para frente vai falar sobre isso, o porquê também, né? Aqui então Emmanuel continua, prossegue: urge, porém, considerar que a moradia material não tem a ver substancialmente com o seu inquilino provisório, nós, assim como o leito nada possui de comum com o enfermo que o ocupa. Já vê aqui que, né, Emmanuel já nos coloca como comparados a enfermo, que é o que nós somos mesmo, né? Somos todos enfermos da alma, né? Tentando resgatar nossas doenças passadas, doenças daqui, da alma, não doença do corpo. A enfermidade da alma, todos nós temos essa enfermidade, por isso estamos aqui, encarnados. Então ele diz que a moradia material nada tem a ver com o seu inquilino provisório, porque a casa material hoje é nossa, daqui 100 anos, né, de quem que vai ser? Não sabemos. E o leito do enfermo, a cama do hospital, também não tem a ver, porque a transição, né, é grande, passagem de um que outro que tem. Então para a gente às vezes desmistificar, essa casa minha, é minha mesmo? Será que é minha? A casa física, né? Nem a casa aqui, do corpo é nossa, é emprestada por Deus. Mas estamos inseridos nela, porque precisamos, assim como estar no corpo físico, para receber essas experiências de uma encarnação, dos resgates das nossas enfermidades, precisamos também, com o corpo físico, estar inseridos dentro de uma moradia para a proteção do que? Estar, como hoje mesmo, né? Está fresquinho e recebendo as intempéries, tanto do calor como do frio, da chuva. A casa nos dá proteção, assim como o leito
dar proteção e atenção para o enfermo. Esse é o instinto, o intuito dessa casa física. Com exceção, naturalmente, o valor prestado a um e a outro. Quer dizer, se a gente não cuida da casa, é como também não cuidar do nosso corpo. Ela vai ceder e ela vai desabar. Assim como o corpo vai se enfermizar, vai ficar enfermiço, né? E vai adoecer. O homem estaria, porquanto, sem o domicílio, o homem estaria relegado à intempérie, sem o catre, o leito acolhedor, o doente pereceria por deficiência de proteção. Então, é importante? É necessário? É importante, sim. E, junto com a casa, logicamente, nós vamos à família. Quem está lá dentro, junto conosco. Na consanguinidade terrestre, aqui ele já começa, então, trazendo a espiritualidade. Reunimos-nos uns aos outros, de modo geral, pelos princípios da afinidade. A consanguinidade terrestre, por afinidade, seja ela qual for. Aí ele cita alguns exemplos aqui. Pais delinquentes atraem espíritos viciosos que, se lhes filiando a carne transitória, lhe impõem duro trabalho regenerativo, ao passo que lários dignos invocam a presença de almas enobrecidas e belas que elegem na sensibilidade e no amor, na ciência e na virtude o seu clima ideal. Então é muito comum famílias, lares, domicílios, a moradia material daqueles que todos são perturbados. Normal. Já diz aqui, a afinidade. Talvez o convite, sim, não para fazerem o mal, mas pela afinidade, forma-se essas famílias pelo convite da regeneração, claro, sempre. Então, abrir um parênteses aqui, tem um costume japonês, embora eu não seja japonês, eu sou descendente, que eles têm muito a rotulação, se alguém da sua família é ruim, ou vai preso, ou importa, eles taxam como a família inteira ruim. É um costume. Inclusive lá no Japão, quando tem alguma apreensão assim na rua, eles nem mostram o rosto da pessoa que está cometendo um delito lá, para não ter problema depois para a família daquela pessoa ser rechaçada pela sociedade. E acontece mesmo, que eles são muito discriminatórios nesse ponto. Então, às vezes a gente vê uma família assim, perturbada, por completo, todos os membros, cada um na sua enfermidade moral, mas todos são. A gente acha que não vai ter jeito. Mas o convite já ali deles estarem juntos, exatamente é isso, eles aprenderem a lidar com os próprios defeitos. Muito mais do que aquela família, como ele diz aqui, que estão na sensibilidade, no amor, bem equilibrados e tudo mais, embora eu não tenha visto ainda nenhuma, mas acontece, existe sim. Então essas famílias já mais perturbadas, eles têm esse convite maior, porque são 5 pessoas, vamos supor assim, um casal mais 3 filhos, mas cada qual com a seu defeito, vamos dizer assim, sua enfermidade moral. Então, quando um enxerga o outro dentro do lar, começa-se a reflexão, o convite à reflexão, porque ninguém é de tão mal que não possa amar um filho, e ninguém é tão ruim que não possa amar o pai. Quantos serial killer amam os filhos, os pais,
né? Mas não está nem aí para o outro próximo. Então, existe amor, existe sentimento? Existe. Também entre eles. Então, é o convite do que? Ali eles unidos, talvez por uma luz, por uma elucidação, por alguém que tenha falado algo, atinge o coração de um, e esse um emana essa amorosidade, esse convite à mudança. Então a gente tem que prestar atenção que existem todos os tipos, né, de família. Por quê? Somos todos diferentes uns dos outros. Não tem como generalizar, rotular todo mundo, não. Então cada um tem a sua enfermidade moral diferente. Mas a afinidade é exatamente a isso. Porque quando a gente começa a enxergar o defeito alheio e esquece de nós, é um grande defeito, mas é um convite o quê? À indulgência. A gente começar a olhar para nós mesmos e ignorar o defeito alheio. Parece difícil? Parece, mas não é não. Não é porque existem benfeitores, meus irmãos, que cuidam de nós, que a gente nem sabe o quanto, nem tem ideia de quanto somos amados por esses irmãos que se preocupam de verdade conosco. Então, uma portinha às vezes aberta, eles já aproveitam para tocar no coração de todos nós, né? Porque todos nós temos nossos defeitos, nossas imperfeições. Aqui então ele também nos traz, lógico, né? Lógico. Semelhante regra, contudo, tem suas exceções. Porque no ambiente sombrio da viciação e do crime podem aparecer criaturas aformoseadas pelos mais alto nível de evolução, aí cumprindo difíceis tarefas de renunciação e soerguimento para que a luz se faça entre os que se reforçam nas trevas. Então tem aquele lar todo perturbado, como que se tem mesmo anteriormente. Aí os filhos, os netos, vêm já os netos com a bondade no coração. E esses mesmos, esse trabalho aqui, de renunciação, o convite ao soerguimento daqueles, da família inteira. Um neto acaba influenciando o resto da família inteira à mudança para o bem. Então, nos caminhos que Deus coloca para nós, meus irmãos, tudo é possível. Basta a gente acreditar, né? E assim, enquanto que nos círculos felizes também podem surgir almas torvas, emissárias de sofrimentos e sombras, trazendo agoniado reajuste à assembleia familiar em que temporariamente estagiam, assim como existe o contrário, né? Aquele filho problemático ou aquele neto irrequieto dentro de um lar harmonizado, né? Também é o convite para que a união de todos direcione aquela criatura para a harmonização. Então, todos os casos têm diferentes níveis e diferentes maneiras, né, de Deus nos mostrar a necessidade que temos da nossa reforma. Mas é a família, Marcelo? Sim, mas a reforma é nossa, não é a família. A gente não vai conseguir mudar a família, a gente vai conseguir mudar simplesmente a nós mesmos. Aí quem sabe assim, com o nosso exemplo, a gente possa conseguir influenciar alguém. Mas falar, o exemplo grita, a palavra fala, mas o exemplo grita aos ouvidos das pessoas. Desse modo, a família terrena é a forja de laços purificadores. Olha aí que beleza, né? Em que cada espírito renascente, embora recolhendo da ascendência doméstica o corpo que mereceu, é no fundo herdeiro de si próprio, que a gente sempre fala aqui. Herdeiro de si próprio, de vez que cada de nós traz consigo
do passado remoto e próximo, as bênçãos e as chagas, as aflições e as alegrias que semeou para si mesmo nos caminhos imensuráveis do tempo. Então, independente da família, da casa, da estrutura que a gente está inserido, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não somos dos nossos pais, dos nossos avós. Assim como foi dito, a similaridade da fisionomia, do caráter, da escrita. Por quê? É herança. Essa é a nossa herança. A herança de nós mesmos, não é a herança dos nossos pais. Herdamos somente genética e aquilo que eles nos aconselham, nos ensinam durante os nossos primeiros anos de vida, da nossa infância. Mas na grande maioria das vezes, meus irmãos, a herança maior é a que vem de nós mesmos, colhendo tudo aquilo que plantamos em vidas pretéritas, nossas obras. Quem vai nos cobrar? Nós mesmos. Que fizestes, que deixaste de fazer na vida anterior. Essa que é a cobrança, essa é a nossa hereditariedade. Porque eu vim coxo, porque eu vim isso com aquilo. Hereditariedade nossa, reflexo daquilo que fizemos e deixamos de fazer em outras vidas. E o que queremos para as próximas? Esse que é o ponto. E o que estamos fazendo hoje para colher na próxima encarnação? O que estamos semeando hoje para colher daqui 1, 2, 10 encarnações? É esse o plano. Não é só a gente vir aqui para a gente se afligir, para a gente pagar. É para a gente também semear o nosso futuro, porque somos nós que vamos receber, não são nossos filhos, nossos netos. Nós vamos receber aquilo que nós estamos plantando hoje, agora, nesse exato momento, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Não é amanhã, não. Então é a reflexão que os estudos nos trazem, que a gente tem que prestar atenção nessas necessidades que a gente tem na vida, né? Não temos mais tempo, meus irmãos. A fila para reencarnar é enorme. E não sabemos quando reencarnaremos novamente. E se reencarnaremos no planeta Terra. Se teremos a mesma família, né, os mesmos entes. Porque dependendo das nossas obras, se forem diferentes com o dos nossos filhos, por exemplo, ou dos nossos pais, há uma grande possibilidade de não reencarnarmos mais juntos e talvez nem no planeta Terra reencarnaremos. Então, o que estamos semeando, meus irmãos? Bênçãos e as chagas, aflições e as alegrias que semeamos para nós mesmos nos caminhos imensuráveis do tempo. Sejamos cultores da sabedoria e do amor, da bondade e da educação ainda agora, nos diz Emmanuel. Porquanto, se somos hoje os escravos da espinhosa plantação do pretérito, seremos amanhã venturosos senhores de nossos próprios destinos, se esposarmos o bem por norma inalterável de nossa paz, desde hoje ou desde agora. Então, herdeiros, meus irmãos, família é importantíssimo. Sim, claro, é o aprendizado, é o nosso primeiro contato social, família, primeiro contato com diferenças de caráter, de moral, tudo, família. Mas, meus irmãos, herança é nossa mesmo. E é a reflexão da hereditariedade exatamente sobre isso. Não importa a aparência física que teremos, não importa as enfermidades
que teremos que buscar em próximas vidas, porque sempre haverá, que esse é o cadinho nosso, né? As aflições físicas principalmente, é o burilamento da alma. A gente precisa passar por isso para aprender, para lapidar o diamante bruto ainda que existe dentro dos nossos corações. Mas que herança queremos receber na próxima vida de nós mesmos? Esse é o que Emmanuel está nos trazendo aqui, porque a herança física, a herança material, nós todos já sabemos como que funciona, e ela perece, né? Como eu disse, a nossa casa de hoje que vivemos, a casa física, daqui 100 anos a gente não sabe nem se ela vai estar de pé. Mas a casa moral que estamos erguendo dentro de nós, isso sim, vai ser para toda a eternidade. Então, busquemos, meus irmãos, as verdades junto com Cristo, não as nossas verdades. Cada criatura possui a sua verdade, mas a gente tem que buscar sempre a verdade do Cristo para nos guiar na verdade, no bem, no amor, não esquecendo os interesses próprios, né? E sempre direcionando aos interesses comuns, ou seja, o que é bom para mim e o que vai fazer bom também para a sociedade, para o meio que eu vou viver, para o meio que estou vivendo e para o meio que eu vou viver na minha próxima encarnação. É essa a hereditariedade nossa. Somos todos filhos de Deus, com um mestre nos guiando, nos auxiliando e nos protegendo, mostrando-nos há mais de 2000 anos os caminhos que devemos trilhar. Só que nós temos que trabalhar a nós mesmos, não nossos filhos, nossos pais, nós mesmos. Eu sou pai também, tenho filho, adolescente, educação é uma coisa, né? Educação é uma coisa, né? Agora, depois que o filho da gente vira adulto, cada um segue o seu caminho. Então a gente tem que trabalhar sempre com esses termos, né? Enquanto tivermos ainda a oportunidade de dar instrução a esses que Deus nos colocou para sermos co-criadores, né? Lembremos das nossas responsabilidades, e principalmente aquelas responsabilidades a nós mesmos, como nos reformarmos intimamente, porque não adianta a gente querer mudar uma criatura se a gente também não mudar, se a gente também não der o exemplo certo a elas. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que a hereditariedade de todos nós seja glorificada pelas mãos do Mestre Jesus, a fim de que cada vez mais, a cada vida mais, nós possamos dar um passo adiante em busca da nossa paz tão desejada, tão almejada, a nossa harmonia com o universo, com o mundo e principalmente com os irmãos que se encontram ao nosso lado. Muito obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos, pelas tuas instruções, por sempre estar nos mostrando o caminho certo, o rumo certo a que devemos trilhar. Nosso querido modelo e guia, abençoa-nos, Senhor, e abençoa esta casa e todos esses trabalhadores espirituais que nos acolhem com tanto amor e tanto carinho, a fim de que todos possamos erguer a nossa alma, a nossa verticalização do espírito através das nossas obras, sendo sempre impulsionados e influenciados pelo teu amor, Mestre querido. Muito obrigado, irmãos benfeitores, pela diligência, pelas bênçãos e a permissão de estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Fica conosco, Mestre amado, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.